Eu vou começar respondendo a do Felipe Rubim, né? Felipe Rubim pergunta assim, ó, nós fizemos no início, no início do ano, lá na aula, até março, né? Até a gente ser, até acontecer tudo isso, até ser suspensas as aulas, nós fizemos algumas atividades na Khan Academy. Então ele pergunta se aquilo está valendo nota. Sim, eu já falei já na primeira transmissão que está valendo nota e que será computado agora na nota do primeiro trimestre, valendo nota dentro dos 10 pontos. Por quê? Porque foi a atividade que a gente desceu lá, tinha atividade para fazer e quem não fez, não se preocupe que pode entrar lá na sua conta e fazer. Você pode entrar pelo e-mail Hotmail que se tinha ou não, e você também pode entrar pelo seu @escola. E aí resolve a atividade que vai contar ponto. Eu ainda não fechei a pontuação os 10 pontos, porque eu ainda estou vendo quais questões vai valer mais ou quais vai valer menos. Mas vocês sabem que agora com essas dicas aí será mais rigoroso a correção lá das questões discursivas. Mas vai valer nota. Eu vou, assim que terminar toda a pontuação, vou divulgar para vocês. Vamos fazer uma transmissão só para explicar quanto vale cada e como será a recuperação. Eu gostaria que vocês avisassem a galera que mesmo pode fazer tudo atrasado, tá, gente? Quem entra lá, refaz, faz. Às vezes, mas é agora que eu consegui entrar. Avisem seus colegas, amigos, que está valendo as atividades atrasadas e mesmo as da Khan Academy. Não deixem de fazer para eu poder registrar. Eu passei toda, escutem bem, eu passei toda a geometria analítica que tem lá para até o dia 30 de julho. Tá lá. Né? Por quê? Porque naquele início nós não tínhamos ainda o planejamento da CL, como seriam os conteúdos. Né? Agora eu já sei. Eu vou incluir então os conteúdos que estão faltando de matemática financeira, de polinômios. Né? Eu vou fazer uma aula agora, ainda semana que vem, só falando de polinômios e como escrever as respostas para operações de polinômios, somar, diminuir, multiplicar, enfim, vai ter lá, tá? E provavelmente não. Eu tenho absoluta certeza que eu vou fazer uma recuperação através da Khan Academy. Ou você poderá me entregar a lista de exercícios, né, discursiva de recuperação. Quem estiver lá estudando pela Khan Academy, certo, Rubim? Se você estiver estudando pela Khan Academy, então você já tem garantido aí a sua pontuação para a recuperação. Mas aquelas questões que a gente fez em sala de aula valem nota e vai continuar dentro dos 10. Eram 2 pontos em aquilo lá. Então, eu já vou verificar e aí eu vou fazer o relatório e envio para todas as turmas, não só as da manhã, hein? Se alguém tiver alguém da noite, também vale lá. Outra questão aqui, ó. O método da resolução para descobrir a diagonal não pode ser por Bhaskara. Então, deixa eu voltar lá na questão. Essa pergunta é boa. A gente quer descobrir a distância. Estou pensando aqui, calma lá. Quem perguntou foi o Lucas. Né? O Lucas perguntou se a gente poderia descobrir a distância por Bhaskara. Bhaskara é uma equação de segundo grau. Vamos pensar assim. Que condições eu tenho para descobrir a distância entre A e B?
Eu vou voltar então para pensar um pouco lá no nosso desenho do GeoGebra. Lá vai garantir algumas ideias para eu explicar pro Lucas. Tá bom? Então voltei aqui onde é que nós estávamos. Lucas, presta atenção. Eu estou trabalhando só com as ideias do que eu tenho. Eu tenho os pontos, as coordenadas. É isso que está em jogo. Eu só, de posse dessas coordenadas, eu tenho que calcular a distância. A fórmula de Bhaskara é uma equação de segundo grau. Tá? Uma equação de segundo grau, onde você tem elementos ao quadrado desconhecido. Só estou analisando onde que eu poderia encontrar quadrado. Poderia se eu não tivesse incógnitas aqui, Lucas. Olha só, esse menos 3 e esse 5, ou esse 3 e esse menos 3, que são as coordenadas, uma delas não tivesse. Aí sim, né? Porque eu deveria usar a regra e como iria ficar, eu vou fazer isso daqui, ó, quer ver só um minuto. Vou pegar a caneta, aí, olha só, Lucas. Eu faria uma conta mais ou menos assim, ó, x mais 3 ou menos 3, né? Menos 3. Escrever de mouse não é fácil, hein? Ao quadrado ainda, né? E isso é um produto notável, tá? Aí sim ia ficar algo como Bhaskara, ó, x ao quadrado menos 3 menos 6x mais 9, tá? Isso a gente se resolveria com fórmula de Bhaskara. Mas eu quero motivar você a não fazer por Bhaskara. Por quê? Porque eu tenho essas coordenadas, esse x aqui, e aí não ficaria quadrado. E se não ficaria quadrado, eu não tenho por que transformar esta distância em raiz quadrada. Talvez essa pergunta seja pertinente quando a gente conhece uma propriedade. Por exemplo, essa diagonal AC seja igual à diagonal BD, sabendo que são iguais e a gente não conhece uma das coordenadas, eu poderia usar o x e o y no lugar, sabendo que uma é igual à outra. E aí eu calcularia. Aí sim você tem razão, a gente poderia encontrar uma equação de segundo grau, x e y, ou fazer até através de um sistema de equação de segundo grau. Mas nesse caso, especificamente nesse problema, Lucas, eu não vejo por que usar a fórmula de Bhaskara. Mas se você tiver alguma sugestão, diz lá, né, que a gente pode conversar mais sobre isso, tá bom? Deixa lá um comentário no WhatsApp, Lucas, se era isso mesmo a sua pergunta ou não. Mais alguém gostaria de aproveitar, né? Vamos lá que ainda a gente tem tempo. Ainda temos aí 40 minutos para a gente bater um papo. Ah, Pitágoras. Boa, não, com certeza. Aí nós estamos num outro papo. Vamos lá. O Lucas reformulou a pergunta dele e eu acho que aí eu vou poder ajudar vocês melhor. Ele pergunta assim: professor, não posso fazer por Pitágoras? Olha, perfeitamente. A distância entre dois pontos surgiu disso. Então, se você quiser na tua solução não usar a regra, a fórmula, mas de qualquer maneira, né, Lucas, você vai ter que mostrar lá no desenvolvimento, sabendo que a diagonal pode ser escrita através de um triângulo retângulo, e esse triângulo é retângulo no plano cartesiano, então podemos aplicar a fórmula
Pitágoras, lá, o teorema de Pitágoras, certo? Você entendeu que tudo muda. E aí eu vou mostrar para quem estiver ainda nos assistindo, e quem for assistir depois, a pergunta do Lucas, é assim. Então eu quero pegar essa diagonal e fazer por um triângulo retângulo. Isso é possível? Claro que é. Tá? Então, vejam que para fazer esse triângulo retângulo, eu vou usar uma reta aqui, que vai passar por aqui e por aqui. Aí é uma reta, e quero uma reta paralela aqui no 5. Aqui no menos 3. Notem que eu não coloquei o ponto aqui. Eu usei uma reta paralela para provar, que realmente isso é 90 graus, já que eles são paralelos. Essa é uma reta paralela a essa, e essa outra é uma reta paralela. Eu podia até mudar a cor, né? Para não confundir. Vou passar essa reta verdinha aqui, ó. Tá? Então, vou usar verdinho. Aqui verde e aqui verde. Então, esse ponto de encontro é o meu. Eu quero montar um triângulo. Eu quero montar então esse triângulo aqui, ó, da diagonal. Pode ver que até pintou de outra cor agora. Então, isso é um triângulo retângulo. Nós temos que deixar escrito qual é o lado, Lucas, da hipotenusa, que é a diagonal, né? A diagonal é a hipotenusa. Você pode até fazer esse mesmo desenho aqui num outro lugar, no caderno, né? Faz e a gente consegue então definir que esse lado, esse outro lado, são lados do triângulo retângulo. Logo, são os catetos. Se são os catetos, então a diagonal aqui é a hipotenusa. E sim, ele está totalmente certo, e ele pode então usar o teorema de Pitágoras, distância ao quadrado, que é na verdade exatamente a nossa fórmula lá, né, que a gente fez, ó. Distância é igual a raiz quadrada dos catetos AG ao quadrado mais CG ao quadrado. E aí, lembrando, Lucas, né, fazendo por Pitágoras, você tem que me dizer como é que você acha essa medida aqui. Quanto que vale daqui até aqui? Você faz a diferença das coordenadas x, 5 menos 3, que foi exatamente, né, aquilo que foi feito lá. Dentro do parênteses, você tem que fazer o 5, né, essa coordenada x, menos 3 ao quadrado, mais aí AG. Como é que você faz o AG? 3 menos 3, ou menos 3 menos 3, dos dois casos, né? 3 menos 3. Eu estou fazendo aqui a resolução porque o Lucas foi feliz que Pitágoras dá para usar. 5 menos 3 dá 8. 8 ao quadrado, mais, menos e menos e mais, é 3 mais 3, 6 ao quadrado, que vai dar então 64 mais 36, que vai dar 100. Então nós temos a raiz quadrada do 100. Tá legal? Essa é a nossa diagonal aqui do problema. Tá bom? Isso aí, fechou? Então pode sim, pode fazer. Distância entre dois pontos, ela surgiu do Pitágoras. Mais alguém vai se manifestar aí? Quer fazer alguma coisa?
Note que eu gosto muito do GeoGebra aqui para fazer exercício. E aqui bem pertinente para fazer desenho, enfim, para propriedades retas, reta paralela, mediatriz, tal, tá tudo aqui. E se você quiser conferir a resposta que se fez no caderno, né? Também você pode vir aqui conferir e ver se realmente dá 10. Lembra que eu disse qual era a distância? Ó, qual é a distância do A até o C? Quanto que deu? Olha aqui, ó, 10, tá? Deixa eu só fazer de novo A. Então, AC vale 10. Muito bem. Eu tenho aqui, agora, nesse exatamente 5 espectadores. Alguém entrou agora? 6. Obrigado para todos, né? Vou deixar aqui registrado um abraço a quem marcou que gostou. E deixe sua pergunta lá no grupo do Whats, que eu já venho aqui e a gente pode conversar sobre alguma questão que lhe aflige. Fiquem tranquilos que em matemática vai ficar tudo aberto lá, tá? Pode entregar atrasado, mesmo com prazo. Vai ter mais atividades agora. Terão atividades discursivas e aí você precisa usar esse método que eu aprendi. Eu vou enviar para vocês umas dicas, né? Umas dicas de escrita matemática que é bem legal, né? Vou compartilhar aí um trabalho de um professor de matemática que fala sobre como escrever, como é a escrita matemática. Para quem quiser realmente se aprofundar, eu não vou corrigir com aquele rigor lá não, né? Podem ficar tranquilos. Mas eu acho legal, né? Quem gostaria de seguir essa carreira, né, das engenharias vai precisar escrever melhor em matemática, tá bom? Pessoal, ninguém mais gostaria de fazer alguma pergunta lá no Whats? Daí eu já posso então dispensar vocês, né? Aqui todo mundo é livre, faz aquilo que tem vontade, que gosta. E aí, claro que eu vou ter que editar esse vídeo, tá muito longo, e vou cortar os pedacinhos, né? Vai ficar umas 4 partes essa aula de hoje. Qualquer, né, o Felipe está fazendo uma pergunta legal. Ele está perguntando se é possível usar Pitágoras para achar qualquer diagonal BD também. Perfeito. Eu vou destacar o seguinte, Felipe. Aquela regra, aquela fórmula que aparece em geometria analítica, ela surgiu do Pitágoras. Se você né, ver a videoaula, a distância entre dois pontos, eu vou voltar lá no GeoGebra, que lá é legal de desenhar e aí eu posso talvez motivar o Rubim a entender melhor e a usar o GeoGebra, certo, Rubim? Usa lá o GeoGebra que vai ajudar você, tá bom? Vou pegar uma tela aqui em branco. Então tá aqui. Então você tem lá um segmento. Pega daqui até ali. Ok. Qualquer distância entre dois pontos é possível, então, você fazer uma, ó, pegar esse ponto e essa reta. Ó, aqui é uma perpendicular, aqui tem
90 graus, ok? Você vai poder fazer triângulos retângulos de qualquer natureza, de qualquer lado, tá? Mas claro que não interessa uma diagonal para nós assim inclinada. O que nos interessaria? Uma diagonal que fosse paralela ao eixo, né? Então eu vou pegar uma reta para a gente montar o triângulo, porque eu quero destacar, Felipe, que você tem que provar primeiro que um triângulo retângulo, desculpa. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse ponto e um ponto qualquer aqui da nossa, né, que seja perpendicular. Então esse ponto, esse IJ, e outro ponto aqui, ó, aqui e para cá, que também seja perpendicular. Ok. Então isso daqui é um perpendicular. E aí eu tenho o triângulo retângulo. Da onde surgiu a fórmula? A fórmula surgiu exatamente dessa história aqui, que é um triângulo retângulo, tá? Dessa história que é um triângulo retângulo. E aí eu uso Pitágoras, porque Pitágoras sempre será aplicado o teorema que diz quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Sempre. Não precisa usar aquela fórmula lá. Só que a minha preocupação é quando você começa a escrever isso. Não está claro para mim se você só disser assim, ó, por Pitágoras é isso e isso. Acabou. Não. É isso que eu quero que você mude, Rubim. Você tem que dizer da onde surgiu o cateto. Ah, o cateto é paralelo, então a distância 5 menos 3 dá 2. Outro cateto, as coordenadas H, L aqui dá 9. Então, como é que eu faço para achar o 9? Faz a subtração. E aí você vai notar que é a mesma forma. Então, fique tranquilo que distância entre dois pontos, escute bem o que eu estou dizendo, distância entre dois pontos sempre poderá calcular pelo teorema de Pitágoras, desde que você construa um triângulo retângulo. Só que muitas vezes a gente não consegue construir esse triângulo retângulo, e aí entra outras regras, tá bom? Então fica essa dica aí, Rubim. Pode usar sempre como calcular a distância entre dois pontos, use o teorema de Pitágoras. Tá legal?